Bom dia, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre vocês, em nome de Jesus, neste sábado, amém? Quero compartilhar com vocês do capítulo 8 do Evangelho de João, o quarto evangelho que nós estamos estudando. Aqui nós aprendemos muito sobre o Senhor Jesus, sobre as obras que ele realizou, né? Em nome de Jesus, quero compartilhar em 2 dias, porque esse capítulo 8 é tão importante, fala de coisas que eu quero frisar bem, para que nós possamos guardar em nossos corações, principalmente quando se trata da nossa verdadeira identidade, né? A nossa identidade, ela é estabelecida em nós, por nós, como resultado de que, com que e com o que escolhemos, né, nos identificar, amém? Se nós nos identificarmos com as pessoas e com o que elas dizem a nosso respeito, nós vamos acabar tendo muitos problemas. Mas se você e eu nos identificarmos com Jesus e com a sua opinião, a nosso respeito, nós não vamos ter crises de identidade, amém? Aqui nós vemos, nesse capítulo 8, Jesus defendendo uma mulher que foi flagrada em adultério, lembrando aos seus acusadores que eles também eram pecadores. Então Jesus, ele se identifica ali que ele é a luz eterna do mundo e que ele existia antes mesmo de Abraão ter nascido. E ele fala aos acusadores daquela mulher, né, que era um grupo de líderes judeus, que se aproximaram dele, colocando diante dele aquela mulher que havia sido flagrada em adultério, e eles argumentavam que na lei de Moisés era ordenado que as tais fossem apedrejadas. Aí eles perguntaram para Jesus, o que eu estou falando com as minhas palavras, amém? Mas é exatamente isso que está no texto. E você, o que diz a respeito dessa situação, né? Porque eles diziam que na lei de Moisés era que apedrejassem essas mulheres. E eles queriam, de alguma forma, que Jesus dissesse algo para que eles pudessem acusá-lo. E Jesus, por 2 vezes, ele se abaixa e escreve na areia. E o que Jesus responde a eles? Ele diz assim para aqueles judeus, né? Eles eram líderes judeus, e ele disse assim: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E eles todos, né, envergonhados, convencidos de que também eram pecadores, foram embora. E a mulher foi purificada através de Jesus. Então, ela agora não vai mais experimentar nenhuma condenação terrena e nenhuma condenação celestial, porque Jesus diz assim para ela: seus acusadores desapareceram? Então, Jesus diz para ela assim: mulher, vá e não peques mais. E nós vemos aí a atitude de Jesus, né? De amor, de bondade, de misericórdia, de perdão, que isto acontece com você e comigo todas as vezes que eu e você vamos diante de Deus e confessamos o nosso pecado. A Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então nós vemos Jesus também travando um diálogo muito assim poderoso, sabe, com esses fariseus. Os fariseus os criticam. Eles criticam a Jesus, dizendo que ele atua como a sua própria testemunha. E eles criticam Jesus quando Jesus diz a eles, no capítulo 8, né, de João, no versículo 19, Jesus diz assim para ele, eles perguntam assim a Jesus, eu vou ler 18 e 19. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então eles lhe perguntaram: onde está o seu Pai? Respondeu Jesus: vocês não conhecem nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu Pai. Jesus, eles criticam Jesus porque diz a eles que
ele não poderia apresentar o seu pai a eles. E Jesus os corrige e começa dizendo que ele é a luz do mundo. Então, os acusadores de Jesus dizem para ele assim, né, que ele diz que veio do Pai e que ele não pode apresentar o Pai a eles. Mas Jesus fala para eles assim, que ele é a luz do mundo e, e que a sua afirmação é válida por duas testemunhas. O testemunho dele como Filho de Deus aqui na terra e o testemunho do Pai que está nos céus. E Jesus diz aos seus acusadores, né, aqueles judeus, que eles não podem conhecer o Pai, porque se recusam a conhecê-lo, a conhecer o Filho. E Jesus faz algumas alegações a eles, que ele irá embora, mas eles morrerão em seus pecados e são que os fazem ser incapazes de segui-lo para onde ele vai. Então, Jesus fala assim para eles que ele veio, né, do alto e que eles são de baixo, que ele é o Messias, o enviado de Deus, que ele será crucificado. Então os fariseus tentam descobrir o que Jesus quis dizer quando afirma que não podem segui-lo para onde ele vai. Então eles falam assim: quem és tu? E muitos, nesse momento, colocam a fé nele. Aí os judeus acham que são homens livres, porque Abraão é seu pai. E Jesus os esclarece dizendo que todo homem sem salvação não é livre, mas escravo do pecado. Jesus diz que Satanás é o verdadeiro pai deles e não Abraão. Ele fala que o diabo é mentiroso e eles são mentirosos, que Abraão não é o verdadeiro pai deles, por isso eles não seguem Jesus. E aí Jesus fala para eles que o diabo é um assassino e eles estão tentando matá-lo. Jesus diz para eles ali não ter pecado. E esses líderes judeus tentam de todas as formas, dentro desse capítulo nós vamos ver isso, do versículo 48 ao 58, eles tentam de todas as maneiras, tentam difamar Jesus, acusam Jesus de ser um samaritano endemoniado. Aí Jesus responde a eles que ele honra ao Pai, que o glorifica é o Pai, quem o glorifica é o Pai. E ele fala assim para eles que se alguém guardar a palavra dele, nunca verá a morte. E aí eles o acusam de querer ser maior que o pai Abraão. E aí Jesus responde a eles que Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. E aí eles falam assim para Jesus: mas como? Você ainda não tem nem 50 anos e já viu Abraão? Aí Jesus responde a eles que antes de Abraão existir, eu sou. E esses líderes judeus tentam de todas as formas apedrejar a Jesus. E aí Jesus ele se esconde e escapa deles. Amados, esse é o capítulo 8, onde nós vemos Jesus falando para esses homens judeus, líderes religiosos, né? E ao povo que estava seguindo a Jesus: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, a nossa identificação com Jesus, com Cristo, é totalmente, irmãos, o fundamento doutrinário da fé cristã. E muitas vezes ela não é ensinada como deveria ser ensinada, né? Não tão completamente quanto deveria. Muitas religiões, ou muitas, até nós mesmos como crentes em Jesus, igrejas assim, cristãs, muitas vezes nós gastamos muito mais tempo dizendo às pessoas o que elas precisam fazer e não se dedicam dizendo às pessoas quem elas são em Cristo. Eu quero dizer para você aqui, fazendo um parênteses, nós precisamos ser ensinados a nos identificarmos com Jesus e não com as pessoas. Se você pertence a Deus,
conhecer a verdade, você vai ter confiança para andar neste mundo de cabeça erguida, seguindo a verdade. Você vai seguir o seu próprio coração e vai evitar, né, sofrer tantos danos negativos quando as pessoas não concordam com você ou com as suas escolhas. Então nós vamos ter muito mais confiança. E a confiança e a fé em Deus vai nos capacitar a fazer aquilo que Deus nos ordena de acordo com a sua palavra. Em nome de Jesus, amém? Então, eu o encorajo, né, diante desse capítulo 8, onde Jesus se identifica como Filho de Deus, o enviado do Pai, o Messias. Quando as pessoas disserem alguma coisa a você desagradável a seu respeito, você vai responder para você mesmo, ou até mesmo para elas, se for o caso. Não me identifico com isto, né? Você se veja como uma pessoa completa em Jesus. A nossa identificação está aqui em João, capítulo 8, versículo 14, que o próprio Jesus falou: ainda que eu mesma testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. Nós sabemos que nós somos de Cristo. A nossa identidade, ela já está estabelecida por Jesus. Se nós nos identificarmos com as pessoas e com o que elas dizem a nosso respeito, nós vamos acabar tendo muitos problemas. Mas se eu e você nos identificarmos com Jesus, com a sua opinião, que é a palavra de Deus, a nosso respeito, nós não vamos ter crises de identidade. Amém? Assim como Jesus falou aqui no capítulo 8, verso 14 de João. Se identifique com Jesus, como ele se identificava com o seu Pai Celestial e dizia a respeito dele. Então, ele se identificava com Deus e nós vamos nos identificar com Jesus Cristo de acordo com a nossa fé na palavra de Deus. Amém? Tenha um final de semana abençoadíssimo. Guarde o seu coração e peça a Deus que o ajude a conhecer a verdade, porque somente a verdade, a palavra de Deus, a palavra escrita, Jesus Cristo de Nazaré, vai nos libertar de todas as mentiras e de tudo aquilo que o mundo quer fortalecer em nossos corações, dizendo que somos. Em nome de Jesus, amém?